Bem-vindas e bem-vindos ao Volta Disco. Eu sou o Pedro e esse daqui é o Álbum Review, um quadro do podcast Volta Disco. Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos ao Volta Disco. Se é a sua primeira vez, eu tô muito feliz que você esteja aqui. Se não é a sua primeira vez, eu também tô feliz que você esteja aqui. Bem-vindo de volta. Gente, antes de falarmos sobre Cheryl, eu quero te pedir duas coisas. A primeira coisa é: segue a gente no @VoltaDisco no Instagram. Por quê? Por que seguir a gente no Instagram? Porque assim a gente pode continuar a conversa e, na verdade, a gente pode ter várias outras conversas lá. Lá no Instagram a gente fala sobre música, a gente fala sobre o que tá acontecendo. Não é que eu poste tanto porque, na verdade, eu sou um pouco preguiçoso pra isso, tá? Mas ao mesmo tempo, gente, eu peço que vocês sigam a gente lá, porque assim a gente estende a conversa, ok? E o segundo pedido que eu tenho pra te fazer é pra você me seguir na plataforma em que você estiver me escutando. Por quê? Assim a gente consegue fazer o episódio chegar em mais pessoas e estender essa conversa, estender esse público e levar o Volta ao Disco pra mais pessoas. Pode ser? Então, primeiro, segue a gente no Instagram. Segundo, segue a gente aí. Bora lá. Bom, hoje a gente vai falar sobre Cheryl. E eu sinto que esse daqui é um daqueles episódios que eu faço mais por mim. Assim, gente, olha, se vocês quiserem entrar nesse meu mundinho, sejam muito bem-vindos, tá? Todo mundo tem aquela diva que quase ninguém conhece, mas que, na nossa opinião, todo mundo deveria conhecer. E essa daqui é a minha, da minha que a gente fala hoje. Só pra vocês terem um contexto, assim. Essa daqui, a Cheryl, foi uma das integrantes de uma das maiores girl bands do Reino Unido. E hoje a gente vai falar sobre o primeiro álbum dela. Esse álbum, na verdade, que completa 15 anos. E é o momento de eu apresentar ele pra vocês. Então bora lá. Um pouco de contexto histórico. A Cheryl fez parte do grupo Girls Aloud, que inclusive, gente, tem episódio curtinho aqui sobre elas. O grupo começou em 2002, começou na verdade num programa de televisão como Rouge, no mesmo estilo, no mesmo formato. E lá para 2008, a Cheryl já ia esquentando os motores para uma carreira solo. Tudo começou, na verdade, com ela sendo jurada do X Factor, bem quando o programa explodiu de popularidade. E de repente, ela virou o quê? Uma das queridinhas da Inglaterra. E uma das celebridades mais importantes da época. O primeiro passo solo dela foi com o will.i.am do Black Eyed Peas, numa música que ele tinha lançado solo, que se chamava Heartbreaker. A música, claro, foi single na Inglaterra e chamou muita atenção pelo potencial solo que ela já tinha. Logo então, o que aconteceu? O will.i.am pegou como responsabilidade a produção do álbum. Em 2009, saiu o álbum Three Words, que é um álbum que fala basicamente sobre amor em diversos momentos. O primeiro single, Fight for This Love, foi o single mais vendido na Inglaterra naquele ano, foi assim, um sucesso. E a música chamou assim tanta atenção que o single teve lançamento na Europa, coisa que as Girls Aloud não tinham feito, e acredite se quiserem, até no Brasil. A música chegou a tocar nas rádios brasileiras e o álbum foi lançado com uma tiragem de 1000 cópias. Se eu não me engano, foi 1000 cópias, na verdade, ou 10.000 cópias. Algo assim. Inclusive, algo assim como se fosse uma coisa pequena entre 1000 e 10. Mas enfim. Inclusive, gente, eu comprei esse álbum na nossa falecida Americanas, ok? E o sucesso do álbum foi tanto que colocou a Cheryl como uma das novas popstars em ascensão. O álbum teve outros singles, teve Parachute e Three Words. E para divulgar o álbum, a Cheryl apresentou um programa de TV chamado Cheryl Night In, que foi tipo um especial só dela, que teve participação de outros astros da música, teve inclusive a Rihanna, ok? E além disso, para divulgar o álbum, ela saiu em uma turnê pela Europa, abrindo os shows do Black Eyed Peas na época. A turnê e a divulgação do álbum, na verdade, foram bem reduzidas, porque logo depois, por exemplo, o álbum foi lançado em outubro. Em fevereiro, a Cheryl já estava trabalhando no outro álbum, que seria o álbum seguinte de 2010. Então, bora entrar no álbum? A primeira faixa se chama Three Words. Eu acho que essa daqui é a melhor música para começar o álbum. Ela começa lenta e depois explode. Ela começa com um instrumental super diferente e que depois progride em uma batida eletrônica. Sobre a letra, eu acho que é a parte que eu mais gosto, porque eu amo quando você tem um dueto que conta duas histórias ou a mesma história sobre perspectivas diferentes, meio que se complementam como se fosse uma conversa, sabe? E eu amo isso. E como o álbum fala sobre amor, eu acho nada melhor do que a gente começar com uma pequena história de amor. Depois a gente vai pra Parachute.
Gente, eu amo essa música também, preciso dizer. Esse álbum vai ser um pouco difícil, porque eu amo, mas assim, realmente eu amo essa música. Assim, no sentido musical, eu gosto a coisa de ela ser tipo um tango na minha mente. Talvez eu seja um pouco influenciado pelo clipe, mas eu tenho essa imagem de um tango. Mas ela também não é um popzinho convencional, não é o mesmo pop de 2009 que tava todo mundo fazendo, sabe? Sobre a letra, eu acho que, sabe aquela sensação de não querer dividir o que você tem porque é tão bom? É sobre você ter a pessoa e só aquilo bastar, sabe? Ou eu tô sendo muito romântico? Eu acho que é um pouco a atmosfera do álbum. E um detalhe, gente, porque na época, até a Selena Gomez, que tava no seu primeiro lançamento, no seu primeiro álbum, fez cover dessa música e disse que a Cheryl era uma das suas cantoras favoritas no momento. E ela chegou a apresentar o cover de Parachute em alguns shows. Depois a gente vai pra Heaven. Essa daqui que é uma outra música com o will.i.am, que a gente vai ver com uma certa constância no álbum. Mas enfim, eu acho que essa daqui, diferente de Three Words, ela é mais divertidinha. É uma daquelas músicas tipo Katy Perry, sabe? Que você pode cantar junto, dar uma dançada. My heaven's with you, boy. Sabe? Eu acho que essa não tem uma ambição de ser uma musicona, mas ela cumpre o papel no álbum de manter uma temática romântica, não é? Mas de forma despretensiosa, divertida. Depois a gente vai pra Fight for This Love. O grande hit do álbum. Eu lembro, gente, que essa daqui tocava no Brasil. E eu lembro de escutar essa música no Brasil, não é? E eu me lembro especificamente de uma vez que me pediram pra baixar umas músicas R&B. Gente, escuta isso daqui. Me pediram uma vez, falaram assim: Pedro, você pode baixar umas músicas pra mim? Naquela época que a gente baixava a música da internet. Aí a pessoa falou assim: eu queria baixar umas músicas R&B, porque eu gosto bastante. Eu falei: tudo bem, me dá uma lista que eu baixo as músicas pra você. Eu financiando a pirataria, né? Só que na lista tinha, tipo, todos os artistas R&B americanos. E no meio tinha Fight for This Love. O que significa que a música tocava nesse ambiente, né? Tipo, nas rádios que tocavam R&B. Enfim. Assim, falamos aqui sobre amor, não é? Fight for This Love. Esse tema daqui foi debatido em várias outras músicas, mas eu acho que esse daqui é mais animador, sabe? Não é… Tipo, se você ama uma pessoa, você luta por essa pessoa. Você faz um esforço pra estar com essa pessoa. E eu gosto quando as pessoas normalizam relacionamentos. Porque ela diz na música, nem todo dia é um walk no park. Não é todo dia que você vai ficar passeando no parque. Não. Ele vai deixar uma toalha, tá? Ele vai te estressar. Tudo bem? Então é isso. Ok? Mas se você ama a pessoa, vale a pena lutar pelo amor. A próxima música se chama Rain on Me. E, pra caracterização, tá chovendo aqui. Chegamos aqui numa outra vertente do amor, né? A dor. O amor rima com dor, não é? Eu amo a letra dessa música e eu acho que refletindo sobre ela é justamente o que diferencia a Cheryl aqui das outras popstars. Eu acho que as letras dela, pelo menos nesse álbum, são muito honestas, né? Aqui ela fala sobre como ela está segurando pra não chorar e queria que chovesse pra que ela não mostrasse as lágrimas, né? Eu acho isso muito lindo, essa imagem, assim. Eu acho muito interessante que ela fala sobre a força dela. Sobre não querer parecer fraca naquele momento, porque aquela é a força dele, né? Ela diz isso, tipo, parece muito poesia, né? Tipo, se eu chorar, se eu demonstrar fraqueza, isso é a força dele. Poesia, gente. Machado de Assis could never. Ok? Depois a gente vai pra Make Me Cry. Gente, presta atenção nesse instrumental. Nesse baixo marcadíssimo, díssimo. Eu poderia escutar essa música tranquilamente, assim, só ouvindo o baixo. Só ouvindo. Se antes ela tinha a questão da fraqueza na Rain on Me, aqui ela foi embora essa fraqueza e sobrou só a força, não é? Se me atacar, eu vou atacar. É um pouco o que ela tá falando aqui na música. Eu amo que aqui a gente tem a voz dela até um pouco mais agressiva, na verdade, nos versos, não é? Com mais atitude. A próxima música se chama Happy Hour. E essa daqui, na verdade, eu nunca tinha parado pra reparar muito nela, sabe? Mas ela fala sobre uma dependência alcoólica, uma dependência do parceiro, como se fosse uma dependência alcoólica, sabe? Eu sempre adorei essa música, mas nunca reparei nela. O instrumental com a voz que vai costurando a música, eu acho bem interessante. Depois a gente vai de Stand Up. E uma diva do pop precisa de quê? Música para dançar, não é? A Cheryl entregou essa, e eu acho que essa daqui é um dos momentos mais divertidos do álbum, na verdade. Aquele momento que explode, sabe? Imagina ouvir isso, tipo, estourando o som. Eu acho que deveria ter sido single, com certeza, com certeza. Depois a gente vai de Don't Talk About This Love. Eu absolutamente
amo, amo, amo essa música. Porque aqui a gente chega no momento mais acústico do álbum. E essa daqui fala sobre um amor que te deixa eufórico. Fala sobre não querer falar pra ninguém, pra não dar errado, não é? Eu acho que essa música ressoa muito pra quem é LGBTQIA+. Onde você vive um relacionamento na adolescência ou no início da vida romântica, no momento que você não tá, assim, fora do armário, né? Você não pode dividir muito o que acontece, não é? Você não fala. Eu já vivi essas experiências, não é? Que a gente às vezes não fala ou não pode falar tão abertamente para as pessoas o que a gente tá vivendo emocionalmente, né? E assim, porque assim que todas as pessoas ficam sabendo também, vêm os problemas, vêm as coisas internas. Então você perde um pouco daquele romance. É sobre isso que a música fala, né? Se a gente deixar as pessoas entrarem, a gente vai perder isso que a gente tá vivendo. E a música é sobre isso, é sobre manter entre a gente o que acontece entre a gente. E eu amo essa música. Depois a gente vai de Boy Like You. Eu acho que essa me parece uma música de estágio inicial de produção, sabe? Não acho que tenha o mesmo nível do que as outras. É um som muito demo e talvez perto do que o will.i.am tava produzindo pro Black Eyed Peas na época. Eu acho que é claramente uma das mais fracas, mais datadas do álbum. Enquanto as outras apostavam em outros estilos, assim, que não gritavam no final dos anos 2000, essa acertou em cheio nesse final anos 2000. E pra fechar o álbum, a gente tem Heartbreaker. Essa daqui eu não considero muito do álbum, porque ela é do will.i.am, não é da Cheryl. E a Cheryl foi meio que adicionada depois, né, pra ser single na Inglaterra. Então, assim, eu deixo no ar a minha opinião. Assim, não é que eu ligo muito pra essa música em especial. Mas é isso. Bora falar sobre o álbum como um todo? Bora lá. Bom, quando em 2012 o will.i.am foi anunciado como produtor do álbum da Britney, né, o Britney Jean, eu me animei todo porque eu imaginei que viria algo como o da Cheryl. E se você conhece a Britney Jean, você sabe que não veio nada como o da Cheryl, né? Eu acho que o álbum da Cheryl traz os elementos que a gente espera de um álbum pop, músicas leves, algumas dançantes, e uma ou duas baladas. Mas o diferencial aqui é que a Cheryl trouxe uma sonoridade que não estava tão batida em 2009. Não é aquele dançante farofa com letras rasas, sabe? Claro, o álbum todo circula na coisa do amor, né? Que se você for escutar de cabo a rabo, pode ficar um pouco repetitivo. Mas eu acho que o conteúdo, a forma como ela fala sobre os temas, deixa o álbum mais rico. Temos fillers? Absolutamente. Mas eu acho que esse daqui é um dos melhores álbuns pop de 2009. E a minha nota pra ele é 8 de 10. E agora eu quero saber qual é a sua opinião sobre Three Words, o que você acha dele, se você já escutou os outros álbuns da Cheryl. Pra isso que serve o Instagram, gente, pra vocês irem lá e comentar, me falar se vocês nunca tinham ouvido, ou se vocês já tinham ouvido, se vocês gostam de outras coisas da Cheryl, e se vocês acham que ela deveria voltar pra música, como eu acho muito. E é isso, gente, é um pouco isso que a gente conversou. Então, se você quiser continuar essa conversa, é só ir lá no @voltodisco, a gente continua com toda certeza. Se não, a gente fica por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.